Seja muito bem-vindo a mais um Café com Cristo aqui com seu irmão Denis Gonçalves, aqui no canal do Denis e da Jaque e do Denis. Hoje nós vamos falar sobre renúncia. Denis, que conversa é essa? Renúncia? Eu vou ter que renunciar a alguma coisa? Vamos falar sobre isso aqui? Que a gente precisa renunciar a algumas coisas para a gente ter uma vida mais consagrada a Deus e ter uma vida na presença dele, para que a gente cresça na presença de Deus. Vamos falar? Vamos? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14, versículo 33. Vou dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia, para a gente começar a falar sobre esse assunto aqui hoje. Tá pegando a Bíblia? Conseguiu abrir um aplicativo aí? A Bíblia online, algum aplicativo? Conseguiu? Vamos lá. Deixa eu falar com vocês. Para você que está chegando agora, é muito importante que você se inscreva no nosso canal, que curta o nosso conteúdo, compartilhe nos grupos de orações, no grupo que você tem de família, ou com aquele amigo seu que está precisando de ouvir uma palavra de Deus. Compartilhe os nossos vídeos. E mais importante, se inscrever no canal, porque ajuda o canal a crescer e a palavra de Deus chega a mais pessoas. Hoje eu vou colocar na tela para vocês também. Vou colocar na tela aqui o conteúdo de hoje. Só vou dar uma arrumadinha aqui porque saiu um pouquinho. Mas vamos colocar na tela aqui. Lucas capítulo 14, está aqui na Bíblia, mas eu vou colocar na tela para você. Lucas capítulo 14, versículo 33, diz o seguinte: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Complicado, hein? Pesado. Renunciar a tudo que possui. E a gente precisa, às vezes, fazer algumas renúncias. A gente precisa renunciar. A gente precisa fazer algumas renúncias. Jesus, por exemplo, ele levantava de madrugada para fazer orações. Ele tirava um tempo do seu sono, ele renunciava um tempo do seu sono para fazer as orações para que ele se fortalecesse. Então, se Jesus orava, se Jesus tirava um tempo, renunciava um tempo do seu sono, quem sou eu e você que nós não podemos fazer isso, que nós não devemos fazer isso? E a Bíblia nos fala que em Marcos 1,35 fala sobre isso aqui. Eu vou colocar na tela para vocês e a gente vai falando de alguns versículos hoje e algumas renúncias que a gente pode fazer para a gente ter uma vida cristã mais abençoada e a gente possa se aproximar mais de Deus. Então em Marcos 1,35 diz o seguinte: e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, você que está chegando aqui no nosso Café com Cristo. É impossível a gente crescer na presença de Deus sem oração. E sem orar, a gente não vai conseguir a nossa salvação. Porque a gente precisa orar para ter comunhão com Deus. Então, Jesus renunciou um tempo do seu sono para ele ter com Deus e se aproximar de Deus e ter revelações de Deus. Então, Jesus, que era Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, nosso Salvador, ele tirava um tempo de oração e renunciava ao seu sono para ter um tempo com Deus e se aprofundar na intimidade com Deus. Então, a gente precisa se aprofundar na intimidade com Deus. Muitas coisas podem ser feitas para a gente se aproximar de Deus. A gente pode renunciar grupos de pessoas de WhatsApp, às vezes, que não está fazendo bem para a gente. A gente pode renunciar a essas certas amizades, colocar ali em stand-by e não participar de certos assuntos, de certos grupos. Isso também é uma renúncia na presença de Deus. E a palavra diz, né, que precisa de renunciar. Eu vou voltar aqui no primeiro versículo que eu li para você ver que ele manda renunciar a tudo mesmo. Olha, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. E se a gente quer ser discípulo de Jesus, a gente quer pregar a palavra, quer ajudar o próximo, a gente quer mudar a vida da pessoa ali, para que a vida dela fique igual a da gente, abençoado por Jesus, a gente precisa ter algumas renúncias, porque
Tem um ditado muito clichê que fala que muitas vezes nós somos a Bíblia que alguém está lendo. Tem gente que não vai ter acesso a isso aqui, a Bíblia, mas nós somos a Bíblia que alguém está vendo. Alguém está nos olhando e falando assim, ali vai um camarada que mudou de vida mesmo. O que aconteceu com ele? Aí vai perguntar, falar, foi Jesus. Jesus entrou na vida dessa pessoa. Jesus entrou na vida do Denis. Jesus entrou na vida da Jaqueline. Jesus entrou na vida de não sei quem. E é assim. As pessoas estão nos observando. E muitas vezes a gente precisa renunciar a muitas coisas. E a gente precisa ter atitudes para que a gente chegue lá. Né? A gente precisa de se aproximar de Jesus. E Jesus, ele orava. Jó também orou. Vou colocar na tela para vocês aqui agora também falando. O Jó, ele orava pelos filhos. E eu vou colocar na tela para você aqui. Jó, ele renunciou também o seu tempo e orava pelos seus filhos. A gente vai falar sobre muitas renúncias que a gente pode fazer aqui. Muitas renúncias que a gente deve fazer para que a gente se aproxime de Deus, que a gente consiga uma vida cristã abençoada, que a gente possa abençoar outras pessoas através daquilo que Deus faz na nossa vida. Em Jó, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus? No seu coração, assim fazia Jó continuamente. Jó orava pelos seus filhos. Jó disponibilizava do seu tempo de sono, ele renunciava e levantava na madrugada para orar para seus filhos. Será que eu e você, nós estamos orando pelos nossos filhos? Será que nós estamos renunciando a alguma coisa da nossa vida para que a gente abençoe certas pessoas da nossa família, amigos, entes queridos? Será que nós temos feito isso? Será? Muitas vezes a gente precisa renunciar a coisas simples. Por exemplo, a comida. A comida também a gente às vezes precisa de renunciar, porque a glutonaria é pecado. E às vezes eu peco nisso, eu tenho que falar, opa, tenho que parar, porque o negócio aqui, isso, Deus não se agrada disso. E a gente precisa renunciar até mesmo à glutonaria. Muitas coisas a gente tem que fazer para a gente se aproximar de Deus, porque Deus não se agrada de certas coisas. Em Romanos 13:13 diz o seguinte: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias ou bebidas, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Aqui nesse versículo fala não só de glutonaria, né, que são os desejos da carne, mas fala de moralidade, fala de coisas que faziam parte da nossa vida e que já não pode mais fazer parte agora por conta do que nós andamos com Jesus e estamos buscando uma santidade em Jesus. Então muitas vezes é preciso que a gente se santifique, que a gente renuncie a muitas coisas para que a gente tenha uma vida íntegra, uma vida abençoada, uma vida na presença de Deus, que o Espírito Santo venha fazer presente em nossas vidas, para que o fruto do Espírito comece a fazer efeito em nossas vidas, para que a gente comece a frutificar. A gente precisa ter e fazer algumas renúncias na nossa vida. E eu vou fazer uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã, uma pergunta que eu me faço sempre: o que é que eu estou precisando renunciar para que a minha vida, na presença de Deus, venha ser íntegra, venha ser reta aos olhos do Senhor? O que é que eu e você estamos precisando renunciar? Eu faço a pergunta para você, responda no seu íntimo: o que é que você precisa renunciar para que Jesus venha fazer presente na sua vida? Porque Deus, ele não habita no pecado, Deus não habita na impureza, Deus não habita naquelas coisas que não o agradam. Então a gente às vezes precisa renunciar a algumas coisas. Será que eu e você não estamos muito
dentro da internet assistindo coisas que não agradam a Deus? Será que aquelas séries de Netflix, será que aquelas séries ali que a gente tem assistido tem nos afastado de Deus e tirado o foco para que a gente tenha uma vida cristã, uma vida íntegra, que a gente cresça com saúde, cresça na nossa vida financeira, nossa vida conjugal? Será que certas coisas não estão nos atrapalhando para que a gente cresça, para que a gente tenha uma vida melhor, para que a gente tenha comunhão com os nossos irmãos, com a nossa esposa, com os nossos filhos? Será que nós estamos muito à frente das redes sociais ou até mesmo nas plataformas aí, assistindo filmes desenfreadamente? Ou novelas, alguma coisa nesse sentido? Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós não temos que renunciar a isso e buscar mais a Deus, buscar mais comunhão com as pessoas para que a gente cresça? Será que nós estamos fazendo realmente isso? É de se pensar, né? Então a gente precisa renunciar a muitas coisas. Muitas vezes o nosso tempo de sono, que a gente dorme muito, a gente levantar, orar na madrugada. Renunciar aquela comida que a gente sai toda noite para comer e gastar dinheiro, a gente tem que renunciar muitas dessas coisas, porque a glutonaria é pecado. A gente tem que renunciar às coisas imorais da vida, que muitas vezes nos afasta de Deus, e a gente tem que pegar aquele grupinho de WhatsApp ali que manda uma pornografia, ou sair dele, ou falar, se posicionar: irmão, não faça isso, eu não gosto, eu não faço parte desse grupo. Ou vocês mudam a atitude de vocês, eu estou me retirando do recinto. A gente precisa ter essa atitude. Há um tempo atrás, né, quando eu não estava ainda andando na presença de Deus, eu tinha amizades que gostavam muito de mandar vídeos, esses vídeos pornográficos, esses vídeos que não agregam nada na vida da gente. E aquilo me consumia, porque quanto mais mandava, mais a gente assistia. E uma vez eu passei um constrangimento muito grande, porque um amigo antigo me manda um vídeo e a Jaqueline estava na frente da mãe dela e aquele vídeo chegou. E a Jaqueline abriu isso e falou assim para mim: Denis, o que é isso aqui? Eu não sei. Quando ela me mostrou, eu tive que ir no meu amigo e falar assim: irmão, deixa eu falar um negócio. Há muito tempo eu não pratico isso, muito tempo que, cara, eu mandei enganado para você, me perdoe. Então a gente precisa se posicionar, mostrar para as pessoas que a gente não faz mais parte daquele grupo, a gente não faz mais parte daquelas conversas. Então passei um constrangimento com a Jaqueline por conta que o meu amigo me mandou aquele vídeo. Eu falei para ela: olha, você pode observar meu celular que não tem senha, não tem nada, não acontece essas coisas, mas eu vou falar para ele não me mandar mais. E falei: irmão, eu gosto muito de você, eu te amo, você é meu amigo, cara, tem muito tempo que a gente é amigo, mas não me manda mais isso não. E ele falou: Denis, me perdoa, cara, eu tô constrangido, eu sei que isso não faz mais parte, eu mandei para você aí porque eu me esqueci e tal. Então a gente precisa se posicionar. E o que é que nós estamos renunciando? Será que certos grupos de amigos ainda fazem parte do que você vive hoje? Ou você tem que fazer uma escolha? Falar: irmão, estou saindo do grupo, esse assunto não me interessa, nossa amizade continua, mas eu não compactuo com certas coisas. A gente precisa, muitas vezes, renunciar a muitas coisas. E a renúncia é uma prova de amor a Cristo. Quando a gente renuncia a alguma coisa que a gente gosta bastante, por amor a Cristo, para que a gente venha fortalecer, é uma prova de amor que a gente oferece a Jesus Cristo, a renúncia. O que nós temos renunciado? O que você tem renunciado? O que eu tive que renunciar? E o que eu ainda tenho que renunciar para estar na presença de Deus? Renúncia. É preciso a gente renunciar. É preciso a gente estar na presença dele. É preciso a gente estar buscando a ele, ter comunhão com os irmãos, fortalecer na presença dele. Ah, vocês acham que eu gosto às vezes de querer ir no GC? Eu não quero ir de jeito nenhum, eu não posso. Eu estou cansado, mas eu preciso me alimentar. Eu tenho que renunciar àquele Netflix,
aquele stream que tinha ali para me assistir, aquele Spotify que eu gosto tanto, muita coisa que eu gosto, aquele tempo que eu tenho em comunhão com os irmãos, de ali me alimentar, aprender de Jesus, eu vou muitas vezes arrastando. Ir na igreja, às vezes eu vou arrastando, mas quando eu chego lá, Jesus vem, me acalma, me traz um bálsamo, eu descanso, assisto e saio renovado da igreja. Muitas vezes as pessoas estão indo para a igreja para falar mal. Elas vão cheio de problemas e começam a procurar os problemas. A gente tem que ir para a igreja buscando um refrigério de Deus e não olhar para as coisas que estão acontecendo ao redor. Se eu pegar esse copo aqui, sair com esse copo aqui e começar a correr por dentro da casa, sem olhar para os lados, ele cheio, ele vai derramar a água toda. Mas se eu pegar e sair correndo, olhando o foco que é o meu copo, correndo aqui pela casa, correndo por todos os lugares, eu não vou derramar água nenhuma, ou quase nenhuma. Por quê? O meu foco está no copo cheio de água. Eu não estou me distraindo com as coisas que estão acontecendo à nossa volta, à minha volta. Então Jesus é assim. Se você colocar o seu foco em Jesus, colocar o seu foco somente nele, você não vai ver nada que está acontecendo ao seu redor. Você não vai ver o irmão falando mal do outro, você não vai ver a irmã descendo a ripa na outra, você não vai ver a criança correndo, você não vai ver os defeitos e aquilo que não é para você trazer para o seu coração. Então, o nosso foco é Jesus. O meu foco é somente Jesus. Eu não posso me distrair com certas coisas. E para isso, eu preciso renunciar de algumas coisas que eu gosto para me aproximar de Deus. Não adianta. Eu já tentei ser um crente bom em casa, não funcionou. É como a gente não se alimentar. Eu preciso da comunhão com os irmãos, eu preciso de estar ouvindo a palavra, eu preciso de estar ajudando pessoas para que eu cresça na presença dele e que eu me alimente. Se você ficar 10 dias sem comer, você vai morrer. E na presença de Deus é a mesma coisa. Se a gente ficar 10 dias sem praticar nada de Deus, a gente vai ficando fraco e uma hora acaba morrendo na fé. A nossa alma, ela vai definhando por falta de alimento. E a renúncia é alimento para a salvação. É alimento para a gente fortalecer a nossa vida, a nossa alma, a nossa carne na presença de Deus. Hoje o nosso Café com Cristo ficou muito longo, né? Mas eu espero que você tenha gostado. Espero que a palavra de Deus tenha atingido o seu coração. Porque essa palavra passou primeiramente por mim. Eu tive que renunciar a muitas coisas e ainda tenho que renunciar. E quando essa palavra vem de confronto a mim, fala, Denis, ainda tem algumas coisas que você precisa mudar. Tem algumas coisas que você precisa renunciar para que eu faça mais na sua vida. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Renuncie a certas coisas para que Deus venha agir na sua vida, para que Deus venha transformar a sua vida. Renúncia. Quanto mais você busca a Deus, mais Ele te fortalece. Deus abençoe você. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, apertar o sininho aí para receber todas as notificações do nosso canal aqui. Café com Cristo, do Denis e da Jaque, do Denis. Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo.